meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa conversa aqui no nosso canal Fraterno Kids. Me conta se você está gostando dos assuntos que nós estamos abordando aqui. E hoje nós vamos falar sobre honestidade e como lidar com esse tema com as crianças ainda tão pequenas. Vamos bater este papo aqui no nosso canal. E a Bíblia, nos traz já uma ideia de que o ser humano tem a natureza pecaminosa. Então, desde a infância, desde muito pequena, as crianças já têm a ideia de cobiçar o que é do outro, querer o que é do outro, né? Aí começam as primeiras brigas. Ainda bem pequeno, as crianças querem sempre o que é do outro, é mais divertido, é aquela história de que a grama do vizinho é mais verdinha, é mais bonita, né? E aí, como é que a gente consegue perceber isso na criança? E como é que a gente consegue fazer uma mudança de comportamento? Primeiro você vai ter que conversar um pouco com a sua criança. Ver primeiro o comportamento dela numa brincadeira, num jogo. Se ela fica querendo, sempre tem aquela atitude de ganhar o jogo e tentando, talvez até, depender da idade, já pensando em tirar alguma vantagem de como ganhar no jogo ali. E aí você já começa a perceber o que tem ali. E diante dessa situação, deixe bem claro na hora da brincadeira que o importante é se divertir. E nessa diversão, observe sua criança e só depois que a brincadeira estiver terminado, é que você, quando no momento que você estiver sozinha com a sua criança, você conversa com ela sobre aquilo que aconteceu. E aí deixa ela te contar, porque muitas vezes a criança, a depender da idade, ela mesma vai contar o que foi que ela fez. Minha mãe, ou a minha tia, eu fiz assim, fiz assado, por isso que eu consegui ganhar o jogo. Porque ela vai te contar como se ela tivesse... ela fez uma grande coisa, um ato de esperteza, teve vantagem. E aí, um bom momento para você conversar com a sua criança e dizer assim, eu percebi que você fez assim. Isso de forma tranquila, não precisa você... Primeiro você vai estar conversando sozinha com a sua criança, você não precisa constranger a sua criança. E depois você vai falar a ela que você percebeu e que ainda uma outra pessoa percebeu. Deus, porque Deus é onipresente e Ele pode ver todas as coisas. E não há como ninguém se esconder de Deus. E essa atitude de querer a vitória do outro, não é uma atitude que agrada a Deus. Então você começa a introduzir esses valores cristãos de honestidade para a sua criança e ela vai começar a entender que o que ela fez não foi certo, não foi honesto. E aí, uma das coisas que você pode trazer para a sua criança você sabe o que é honestidade? Permita que a sua criança fale o que ela pensa, o que é que ela pensa que é honestidade. O que é honestidade para ela? Ser sincero, ser verdadeiro, não pegar o que é do outro. Permita que ela fale tudo. E aí, só então você vai falar para ela, então, você pegou a vitória que era do seu coleguinha. E trapaças não são boas coisas para se fazer. Não é nada que agrada a Deus, a trapaça, a falta de honestidade. E aí você pode trazer uma história para a sua criança. Eu quero refletir com você sobre a história de Acã. E aí você pode contar essa história de Acã para a sua criança, sobre a falta de honestidade de Acã e o que foi que isso aconteceu, o que foi que fez com o povo de Israel por causa da desonestidade de Acã. E também vou trazer aqui para vocês outros versículos que vai nos embasar para conversar com a criança e também que vai trazer sentido para a gente. Porque não adianta a gente estar cobrando que a criança seja honesta se a gente faz pirataria de
de DVD, de música, de filme, de antenas. Não adianta, a gente tem que ser o exemplo para a criança. Seja o primeiro exemplo para a criança, porque em algum momento ela vai perceber o que é que você fala e o que é que você faz. Seja exemplo. E trazendo para essa ideia de você ser exemplo, vou trazer aqui para vocês um versículo que é muito importante, que é em Êxodo 20:15, que a Bíblia traz como o 8º mandamento, que é não roube. E aí é algo que, o que é o roubar, né? Você se apropriar daquilo que não é seu. E muitas vezes a criança vai fazer isso sim. Por quê? Ela vê um lápis, uma borracha, uma caneta do colega que ela acha bonita, tem aquelas coisas de personagem, e ela vai simplesmente achar muito bonito e vai desejar aquilo ali. E aí ela pode sim colocar na mochila dela, na bolsa dela. E aí tá aí a importância de você que é pai, você que é mãe, acompanhar de perto o dia a dia do seu filho, acompanhar de perto qual é o material que ela tem na mochila. Porque quando você perguntar para ela, não, eu não comprei essa borracha aqui para você, ela vai dizer para você, não, peguei emprestado de um coleguinha. E aí você tem a oportunidade de dizer a ela, você pegou emprestado essa borracha, mas você tem borracha, você não precisa pegar a borracha do seu coleguinha emprestado. Eu vou amanhã. E aí você tem essa oportunidade de conversar com a sua criança, que se ela tem o material dela, ou mesmo que não tivesse, o que é do outro, é do outro. Não tem que pegar emprestado. E se pegou emprestado, usa na hora e devolve. Não pode trazer o que é do coleguinha para casa. É uma oportunidade que você tem de conversar com a sua criança sobre isso, sobre honestidade, sobre não pegar o que é dos outros, não se apropriar do que é dos outros. E hoje, falha nossa, e hoje a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre a história de Acã. Acã, ele se apropriou daquilo que não era dele. E está no livro de Josué, capítulo 7. E eu volto a dizer para vocês a importância da sua criança ter uma Bíblia com versículos mesmo. Minha criança tem só aquela Bíblia de desenho. A Bíblia infantil, a Bíblia de desenho é muito importante. A criança vai ali, vai ler ali, você vai ler para sua criança e ela vai ali imaginando. Mas isso não abra mão que sua criança tenha uma Bíblia. E você ensine a sua criança como fazer a leitura dessa Bíblia. Mostre para ela que os números maiores são os capítulos, que os menores são os versículos. E na hora que você for contar a história para sua criança, mostre para ela onde é que está. Sempre traga a sua criança para a Bíblia. E aí quando você for contar a história, você vai mostrando para ela onde é que está o texto da Bíblia. E aí eu vou começar aqui agora a história de Acã. O pecado de Acã. Mas para contar a história do pecado de Acã, vou ter que voltar um pouquinho. Josué, ele foi o substituto, né? Quem seguiu com o povo para a terra prometida no lugar de Moisés. E aí, na conquista de Jericó, Deus deu uma ordem para aquele povo, o povo de Israel. E essa ordem está em Josué, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Aquilo que fosse encontrado ali, na cidade de Jericó, que fosse um desses objetos, era para ser colocado no tesouro do Senhor. Mas Acã, ele desejou aquilo que não era dele. E ele não ficou só no desejo, só na cobiça. Ele foi além. E isso teve um preço muito alto para aquele povo de Israel e também para o próprio Acã. Vamos lá? O pecado de Acã.
Josué 7, versículo 1. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Tinha uma parte que era para ser destruída e outra parte que era para ser guardada. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabide e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fosse ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Não. Mande só dois ou 3 mil homens atacarem a cidade de Ai, porque existe pouca gente lá. Isso aí, muita gente não. Pensando que o seguinte, eles estão vindo de um histórico de vitória. Eles acabaram de destruir Jericó, no grito, porque eles começam a cercar a cidade de Jericó e no grito, né, com a força de Deus, né, que estava ali, que na verdade foi Deus que estava com eles, e eles conseguiram destruir aquela cidade de Jericó. Então, os homens pegaram e disseram assim, não vai precisar que vá todo mundo não, mande 2 ou 3 mil homens que vai ser o suficiente. Só que, o seguinte, nessa vitória que eles tiveram em Jericó, o povo estava obedecendo a Deus, estava em retidão, em honestidade com Deus. E aí, nesta vitória agora, nessa guerra agora, né? Nessa vitória não, nesta guerra agora, tinha um desobediente. Teve um desonesto. E aí, vamos continuar aqui. Versículo 4. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu a coragem. Você imagine o que está acontecendo com esse povo. Esse povo tinha vindo de uma vitória, que eles cercaram Jericó e começaram a marchar, e aí depois gritaram. E aí conseguiram ganhar. Mas agora, eles ficaram desanimados, desencorajados. O que está acontecendo? Deus não está conosco? Estavam tristes, perderam a coragem, estavam desanimados. Versículo 6. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele, também se jogaram na terra com a cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Você vê que o povo estava sempre com essa mesma queixa, né? Quando a gente estuda um pouco sobre a Bíblia, a gente vê que o tempo todo o povo de Israel diz assim: foi para isso que o Senhor me trouxe aqui? Que era para morrer de fome, para morrer de sede? Foi por isso? Agora o próprio Josué ele diz assim, para morrer na mão dos amorreus. Só que Josué ele tem uma atitude de respeito também ao Senhor. Que ele fala isso, aí depois no versículo seguinte, a gente já vê aqui o arrependimento de Josué de ter falado isso. Versículo 8 diz assim: Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso,
o que farás em favor do teu grande nome? Porque era em nome do Senhor que o povo de Israel lutava. Então agora Josué estava falando com Deus assim: a gente perdeu uma luta para essa cidade, para a cidade de Ai. Como é que agora os cananeus vão nos respeitar? Vai ser no nome de Deus que a gente vai lutar? A gente vai continuar lutando em teu nome, Senhor? Vamos lá. E Deus responde a Josué. Versículo 10. O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se. Por que é que você está aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Deus é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então Deus falou com Josué sobre o que estava acontecendo. Só que Deus não falou quem era. Não de imediato. Aí, versículo 14. Amanhã vocês apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de família. E aí foi feito o sorteio. E aí foi encontrado quem era que estava com as coisas dos outros, as coisas que eram para ser destruídas. E aí, vou para o 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que apresentasse os grupos de família da tribo de Judá. E finalmente chegou a família de Zabide, homem por homem, e Acã foi o indicado. Quando Acã foi indicado, olha só o que Josué disse a Acã. Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. E aí ele responde, né? Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca e a prata está por baixo. Olha só, ele achou aquela Olha só, ele achou aquela capa tão linda, que ele pegou para ele. E ele estava no meio de uma guerra, e antigamente as pessoas realmente no meio da guerra pegavam as coisas para si, mas existia uma ordem, as coisas iam ser destruídas. E Acã viu aquela capa tão linda e pensou assim, essa capa tão linda, vou destruir, tem que ser destruída. Ai, vou ficar com essa capa para mim. É só uma capa. E às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente pode colocar, eu só vou furar a fila só hoje porque eu tenho que chegar rápido, porque eu tô com pressa, porque
Porque senão a gente vai criando, na verdade, justificativas para os nossos erros. A gente vai criando justificativas porque eu tô com pressa, e aí lá se vai. Aí eu vou pagar esse valor tão alto, sendo que eu posso pegar calçar um tênis falsificado. Eu não vou pagar R$600, R$1.000 num tênis, sendo que eu posso ter um parecidíssimo com a marca falsificada por R$100. E você está ensinando o que para o seu filho? Que valor você está ensinando ao seu filho? É um valor verdadeiro das coisas transparentes ou coisas falsificadas dentro da sua casa? O que você tem levado para dentro da sua casa? É aquilo que agrada ao Senhor ou é aquilo que desagrada ao Senhor? É transparente aquilo que você tem levado para sua casa ou você tem que levar de forma escondida? A forma que Acã levou aqueles objetos para a casa dele foi a forma escondida. E isso teve consequências. Afinal de contas, 36 homens morreram por causa de Acã. E a vida, aquilo que a gente faz, tem consequências. E a gente precisa pensar sobre isso. E naquela época, eles estavam no tempo da lei. E quem fizesse algo como... Por conta da morte de 36 pessoas morreram por causa de Acã. Então, qual foi o castigo de Acã? Por conta da lei que existia. E a lei que a gente tem que pensar é que a lei era um modo de se manter a ordem social. Então, o castigo de Acã para aquela época foi também a morte. Hoje, o castigo das pessoas que agem de forma desonesta não é a morte, é a cadeia. Mas naquele momento não existiam presídios. E é importante, quando a gente está conversando com a criança, a gente trazer essas situações sobre a ordem social daquele momento, o que precisava ser feito. Afinal de contas, a Bíblia ela traz, inclusive, recomendações da pessoa não pegar roupa no varal do outro. Não roube a roupa do varal do seu vizinho. Coisas que, pra gente hoje, quem vai sair fazendo isso, né? E Deus coloca isso como lei. E hoje em dia não existe lei sobre isso, né? Não pegue a roupa do seu vizinho. Então a gente vê que essa lei que Deus coloca é para garantir a ordem social. E aqui a gente vê essa história de Acã pegando aquilo que não é dele. E Deus não se agrada. Não é só nessa história de Acã, não. A gente pode ver vários versículos em que Deus fala sobre não pegar aquilo que é do outro, não usar de balanças desonestas. Quantas vezes hoje em dia as balanças são todas digitais, né? E não sei se existe alguma forma de burlar essa ideia, mas antigamente existia aquelas balanças com peso, e aí o pessoal sempre falava que colocava peso na balança e aí você acabava pagando um pouco a mais. Eu não sou dessa época, não. Eu só escuto falar. Então, e Deus trata desse tema na Bíblia, sobre balanças desonestas. E essa balança desonesta não é simplesmente a balança mesmo em si. É no nosso dia a dia a gente querer subtrair aquilo que não é nosso e usar de trapaças para ter aquilo que não é nosso. Aquilo que a gente não merece ter. O que eu digo que não merece ter? Porque a gente não trabalhou para ter um tênis de marca e a gente pega um tênis falsificado e usa. Então a gente não merece estar usando um tênis de marca. Porque a gente não trabalhou por aquele tênis de marca. É importante a gente pensar sobre isso, porque a gente está, sim, sendo referencial para as nossas crianças. Pensem sobre isso. Meditem sobre essa nossa conversa. E eu não sou aqui a dona da verdade,
a senhora honestidade, mas aqui eu estou procurando refletir junto com você e eu quero que você coloque aqui a sua opinião sobre o que você acha dos temas que a gente falou aqui. E eu, na minha conversa com algumas pessoas, eu vejo sim algumas pessoas dizendo assim: ah, Miriam, a pessoa coloca lá o tênis R$1.000, eu vou pagar por um tênis de R$1.000? Não, você não precisa pagar o tênis de R$1.000. Qual é o que você pode pagar? Tenho certeza que tem um tênis que não é falsificado. Porque o falsificado também não é barato assim. Você consegue comprar um outro que não é falsificado e que a pessoa tá ali vendendo a sua marca, seu produto certinho. Pense nisso porque você é um referencial da sua criança está olhando você. Não simplesmente aquilo que você fala. E eu separei aqui para vocês alguns textos bíblicos, além dessa história de Acã, que a gente pode trazer algumas reflexões para a nossa vida. Eu quero ler com vocês, eu separei aqui já impresso, mas você pode conferir na sua Bíblia. 2 Coríntios 8:21, diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E a gente tem que sim ser honesto diante de Deus, confessar os nossos erros a Deus, nossos pecados, mas também a gente precisa ser honesto diante dos homens. Tem uma frase que diz assim: não basta ser honesto, mas também parecer honesto. Porque às vezes no trabalho mesmo, às vezes tem as pessoas têm atitudes honestas, mas que o outro está sempre julgando como pode ser desonestidade isso aí. Então, às vezes, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, não basta simplesmente você ser honesto. Você tem que parecer honesto, se mostrar honesto. Se parecer, não é no sentido de parece, mas não é. É sim, realmente eu sou honesta e demonstro essa honestidade no dia a dia. Isso eu não estou falando para você estar ali o tempo todo falando: ai, mas eu sou honesto. Ai, mas eu sou... Não, é você realmente ter atitude de honestidade no seu dia a dia. E quando você tem essas atitudes de honestidade, isso também passa confiança para as pessoas. E é importante você conversar com a sua criança sobre isso. Porque as pessoas que mentem, elas perdem credibilidade. E tanto você vai entendendo isso na sua vida, se apropriando disso, não usando da mentira como algo corriqueiro na sua vida, como sua criança também vai percebendo isso. E essas histórias de honestidade me lembram várias situações. Tanto de crianças, né? Sobre a criança realmente ter o compromisso de falar a verdade. E eu já vi uma situação assim, de uma criança que a mãe dele falou, não sei se eu já contei pra vocês em algum vídeo sobre isso, mas a mãe dele falou assim: não, diga ao seu pai que eu não tenho dinheiro, não. E ele foi andando, só que ele sabia que a mãe dele tinha dinheiro. Ele ainda era muito criança, tinha uns seus 5, 6 anos. E aí, quando foi no caminho, ele virou para a mãe e fez assim: você pode até mentir, mas eu não. Eu sou um homem de Deus. Então, a mãe dele tinha ensinado a ele a falar a verdade. Mas em um momento, a mãe dele: diga ao seu pai que eu não tenho dinheiro, não. E simplesmente ele disse: olha, você pode até mentir, mas eu não. Eu sou um homem de Deus. O homem de Deus tinha 5, 6 anos. E eu vou falar a verdade. E ele falou a verdade. Tanto que, assim, para os pais dele, quando tinha alguma situação que alguém pudesse estar mentindo, eu vou perguntar a ele. Porque ele assume, ainda que ele esteja errado, ainda que tenha sido ele, ainda que ele fique de castigo, com os pais disciplinem ele, que ele fique sem alguma coisa, ele falava a verdade. Assumia aquela situação. E é esse valor que eu quero conversar com você, para que você tenha e que você desperte isso na sua criança. E não importa o que aconteça, eu vou falar a verdade. Eu não sei se meu pai ou minha mãe vai brigar comigo porque eu menti. Ou eu falei a verdade, né? Na verdade. Porque eu falei a verdade. Não sei se eu vou desagradar minha mãe.
mas eu sei que eu sou honesto e que eu vou falar a verdade. E isso também me lembra uma outra história. Essa é a minha história, né, no trabalho. Algumas vezes as gerentes, o chefia, né, pedia assim, diga que eu não tô. Se alguém me ligar, diga que eu não estou. E eu sempre tive atitudes não de dizer isso. E aí, sempre disse que a pessoa estava. E aí, uma das pessoas, dos meus chefes, disseram assim pra mim: Miriam, você não gosta de mentira, não quer mentir, mas às vezes é necessário. Eu não respondi nada pra ela. Nada. Só que a resposta veio no mesmo instante. Aquilo que ela julgava como necessário mentir, a pessoa que ela queria que eu dissesse que não estava, acabou entrando no prédio. E ela acabou falando com a pessoa, atendendo a pessoa. Aí você imagina, se eu dissesse, não, fulano de tal não está. Aí agora a pessoa ia olhar pra minha cara e dizer, você mentiu, porque fulano de tal está aqui sim. Então, e poderia não ser isso. Eu poderia, inclusive, ser demitida. De repente, porque eu não quero mentir. Mas Deus nos honra. E eu decidi, eu não vou mentir. E eu, simplesmente, ela está, mas no momento ela não vai poder te atender. Porque realmente ela não podia atender. E era muito mais fácil ela responder, eu não posso atender, que eu estou resolvendo um outro problema, uma outra situação. Por que que a gente vai colocar a mentira? Tem gente que coloca, em algumas pessoas, a mentira é a saída mais fácil. Pode ser até ser a mais fácil. Mas uma hora a conta chega. E chega para você que é pai, chega para você que é mãe, e chega também para o seu filho. Porque você está ensinando o seu filho como você deve agir, né, nas situações adversas. Nas mínimas coisas, não tá. Saiu. Não, está. Está sim. E cada um é responsável pelas suas atitudes. Por que você tem que dizer que você não está? Por que você tem que mandar seu filho mentir? Não façam isso. Não ensine o seu filho a mentir. Porque quando ele mentir para você, você vai se decepcionar. E provavelmente você vai se chatear, mas não vai se lembrar que foi você que ensinou a mentir. Seja honesto no seu dia a dia. Seja honesto no seu dia a dia. Seja honesto com sua criança. Lembre-se, você é o referencial do seu filho. Eu ainda quero trazer um outro texto para vocês. E aí vem bem essa ideia dos pais. Provérbios 16, 13. Lábios justos são o prazer dos reis, e eles amam aqueles que falam coisas retas. A gente que é responsável por uma criança, a gente tem que estar andando em sinceridade com a criança. Porque senão ela vai dizer em algum momento, meu pai mente, minha mãe mente. Meus pais são mentirosos. Em algum momento ela aprende sobre isso. Seja diferente, seja honesto. E seja aquela pessoa no seu trabalho, nas suas relações, que quando tá todo mundo mentindo, alguém pergunta assim, alguém quer saber a verdade e diz assim, vou procurar fulano de tal. Porque fulano de tal vai me dizer a verdade. Seja essa pessoa em que as pessoas confiam. Seja a pessoa que as pessoas vão procurar para saber o que é honesto, o que é sincero, o que é verdadeiro. No meu trabalho, recentemente, eu assinei uma documentação e eu precisava assinar aquela documentação, mas eu não estava totalmente segura daquilo que eu estava assinando. Mas eu tinha uma pessoa que era referencial no meu trabalho. E aí, aquela pessoa era o presidente da comissão, e então eu assinei aquela documentação. Porque para mim, ela é um referencial daquilo que eu estava assinando, daquela documentação.
seja essa pessoa, seja o referencial de honestidade para o seu filho. A Bíblia nos fala, em Provérbios 20, versículo 7, que o justo anda na sua integridade, e bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Porque se a pessoa anda em honestidade, ela está passando também sobre isso, sobre esses valores de honestidade, de integridade para os seus filhos. E aí sim, os filhos dele também serão bem-aventurados, porque bem-aventurados quer dizer felizes são. Então, felizes são os filhos daquelas pessoas que são honestas, que são sinceras. E você? O que você está levando para a sua casa? Que valores você tem passado para as suas crianças? Seja referencial para os seus filhos. Se você está gostando do nosso canal, dos temas que estamos tratando aqui, se esse assunto foi bacana para você, foi um conteúdo que de alguma forma te ajudou, conta pra gente aqui no nosso canal. Conversa aqui, vamos conversar. Isso aqui é um bate-papo. Conte pra gente o que você achou. E não esquece, curta o nosso canal, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. E por hoje, um beijo da Fraternidade.